Naquela quinta-feira, quando o Senhor Jesus foi levado até Pilatos para receber a condenação de morte, uma vez que os judeus não tinham como decretar a morte de alguém, a não ser que fosse um caso de linchamento popular, como queriam fazer com aquela mulher que o Senhor Jesus Cristo salvou na última hora. Mas em termos de condenação pública, só através de Roma, que era o domínio político e legal da época. Então Jesus, conduzido a Pilatos, com a insistência dos representantes do Sinédrio e de parte do povo que foi mobilizado para isso, num diálogo muito tenso entre os dois, em que Pilatos, de um lado, não via exatamente motivo para condená-lo, e por outro lado, Jesus não facilitava, no sentido de tentar explicar exatamente o que estava acontecendo, porque o Senhor Jesus sabia como é que as coisas iam correr. Há um determinado momento em que Pilatos diz a Jesus que reino ele representa. Ele pergunta: você é o rei dos judeus? E aí então Jesus responde a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, nessa dispensação em que estamos, nesse momento histórico que estamos vivendo, nessas condições em que nos encontramos, o meu reino não é daqui. E talvez essa seja a melhor palavra dada por Jesus para nós começarmos a tentar entender o que é o reino de Deus. Por isso, a partir de hoje, a cada celebração da ceia, tanto quando celebrarmos a ceia pela manhã quanto à noite, eu gostaria de trazer a vocês algumas reflexões sobre o sentido do reino de Deus. O que é o reino de Deus e o que tem o reino de Deus a ver conosco. E começo com essa resposta de Jesus, porque talvez uma das melhores maneiras de entendermos o que uma coisa é tentarmos primeiro entender o que ela não é. Porque há elementos, às vezes, de dubiedade, de ambiguidade nas coisas, que é preciso que nós entendamos bem primeiro o que não é para sabermos o que é. Assim como faz uma parte dos médicos, quando você chega com algum problema que aparentemente é grave, os primeiros exames logo são para descartar o que parece mais grave e depois para cuidar daquilo que realmente é. Nós vamos tentar, com essa resposta de Jesus, tirar o que é o floreio do reino, o que é a incompreensão a respeito do reino. Que o Senhor Jesus Cristo, embora não tenha dito o que é o reino para Pilatos, ele disse o que não era. E a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo diz a respeito do seu reino é que o reino dele não é deste mundo, isto é, não é um reino como normalmente nós entendemos, com uma região geográfica específica, com um trono físico, com um reinado físico, com uma corte física, com um séquito físico, com um palácio físico, com um batalhão de soldados fixo, ou com uma nação, com um povo físico.
O reino de Jesus não é um reino nesses moldes, embora fosse exatamente o que os judeus esperavam no reinado do Messias, a instalação de um reino político, físico. Talvez até por isso o Senhor Jesus Cristo, logo de saída, tenha descartado essa possibilidade de conceito do seu reino. Bom, não é sem razão que os judeus esperavam a vinda de um reino físico. Se a gente pega uma das profecias mais significativas de Daniel, que foi um profeta que vocês estudaram num dos domingos passados, no capítulo 2, a visão, a trajetória histórica dos domínios imperiais, que é dada a Daniel numa visão, deixava mesmo a entender que o reino seria um outro reino físico. Uma parte da estátua, a cabeça, representava a Babilônia, que era o reinado que os dominava na época de Daniel. Uma outra parte da estátua representava o império seguinte, o império persa, que veio com Ciro e que libertou os judeus do cativeiro. Uma outra parte da estátua representava o reinado grego, que chegaria também com grande força e com uma extensão surpreendente do seu domínio. Uma outra parte da estátua representava o Império Romano, o império que viria a seguir. Depois, uma outra parte da estátua representava os reinos divididos, quando o Império Romano se esfrangalha e os demais reinos começam a surgir. Mas por fim, na visão de Daniel, cai uma rocha sobre a estátua, espedaçando a estátua. E a Daniel é dito que aquela rocha representa um último reino que virá com grande poder e que será maior, mais forte que todos os demais impérios que a humanidade conheceu. De posse dessa visão, o judaísmo logo desenvolveu a ideia que o Messias traria o império mais poderoso do mundo. E que o Messias instalaria o seu trono em Israel e faria de Israel o império sem limites para governar o mundo inteiro. E seria um império permanente que dominaria para sempre. Que é o que, em grande parte, os judeus ortodoxos esperam que aconteça hoje ainda na chegada do Messias. Só que com essa palavra de Jesus, a gente começa a entender que aquela rocha que destrói a estátua representava um reino que fugia completamente dos nossos conceitos mais elementares de reino. Representava um reino, não sendo deste mundo, que não seguiria os mesmos moldes físicos de um reino deste mundo. Um reino diferente. Um reino que não se estabeleceria de modo físico por um batalhão de soldados conquistadores, mas que se estabeleceria pela introdução da graça na nossa vida. O Senhor Jesus diz logo de saída: o meu reino não é deste mundo, não é esse tipo de reino que vocês conhecem, nem vocês romanos, e nem é o reino que vocês judeus esperam. Essa é a primeira coisa que ele logo diz. Hoje, quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos ao mesmo tempo celebrando esse reino que veio. Vamos lembrar que quando o Senhor Jesus Cristo começou a sua pregação, ele disse: olha, o reino está aqui. O reino está aqui perto agora. Comecem a se arrepender e creiam, porque o reino chegou. O reino que ele vinha trazer, ele trouxe. Não nos moldes que se esperava, numa inversão de todas as expectativas, mas com certeza um reino que duraria para sempre, a partir da instalação do seu ministério e durante toda a eternidade. Um reino que viria para agregar aqueles que são seus, e porque o reino é para sempre, estariam com o Senhor para sempre. É isso que nós estamos celebrando agora, nesse momento de ceia. Eu quero convidar os diáconos aqui, por favor, venham aqui. Eles vão começar a distribuir entre todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, todos aqueles que já fazem parte do corpo do Senhor Jesus,
deram a sua profissão de fé no Salvador através do batismo e que fazem parte do corpo de Cristo, todos nós receberemos o pão primeiro, que é o símbolo do corpo de Cristo, o cálice daqui a pouquinho, que é o símbolo do seu sangue. E enquanto os recebemos, lembremos-nos todos, nós não fazemos parte de um reino que vem, nasce, se desenvolve, tem seu ápice e depois começa a decair, a entrar em decadência e desaparece. Nós fazemos parte de um reino que veio para sempre, justamente porque não segue o modelo dos grandes impérios.
seus discípulos, diz o Evangelho, tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vocês, que é entregue por vocês, que é dado a vocês, que é sacrificado por vocês. Comam dele todos em memória de mim. Em memória do corpo do Senhor Jesus Cristo, comamos todos deste pão. Mas ainda um outro detalhe extremamente significativo nessa palavra que o Senhor Jesus Cristo dá a Pilatos. Ele não só descaracteriza as expectativas com referência ao que seria o reino dele, mas quando ele acrescenta dizendo: se eu quisesse, os meus servos viriam e me libertariam, batalhariam contra os meus inimigos e os venceriam. Se eu quisesse, aconteceria isso. Mas o meu reino não é deste mundo. Às vezes esse detalhe da resposta de Jesus nos passa despercebidos, mas é bom focalizarmos o que Jesus está querendo dizer aqui. O reino dele não é deste mundo, porque tem valores diferentes, tem encaminhamentos diferentes, tem características totalmente diferentes, princípios e valores que são completamente diferentes, mas tem uma coisa igual a todos os reinos: os servos são fiéis à visão do rei. Os servos seguem a visão do rei. É o que o rei quer que importa. É o que o rei quer que define os seus passos. É o que o rei quer que define suas ações. É o que o rei quer que define seus caminhos. É o que o rei quer que define a sua maneira de agir e de viver. No reino de Deus, os servos do Senhor são os que têm a mente ajustada à mente do rei. São aqueles que têm a sua vontade atrelada à vontade do rei. São aqueles que têm os seus caminhos atrelados ao caminho do rei. Aqueles que têm as suas vidas atreladas à vida do rei. Se eu quisesse, os meus servos fariam isso, mas eu não quero, então eles não vão fazer, porque o meu reino não é deste mundo. O que vai acontecer aqui não tem nada a ver com o que vocês esperam, é outra coisa completamente diferente de tudo que vocês sequer imaginam. Então os meus servos seguem por onde eu vou e fazem o que eu vou fazendo. Como é que nós temos sido servos desse reino? Eu acho que é muito bonito a gente dizer: pertencemos ao reino de Deus. Eu pertenço ao reino do Senhor. Mas será que nós pertencemos mesmo no sentido de sermos servos dele? De o servirmos de maneira fiel, ajustando o nosso querer ao querer dele, ajustando a nossa vontade à vontade dele? Será que seguimos da maneira que ele quer que sigamos e nossas expectativas são as expectativas dele? As nossas esperanças estão firmadas nele? Os nossos planos seguem os seus planos? Como é que nós, de fato, exercemos a realidade de sermos servos do reino? Como é que você e eu temos sido servos desse reino? Vamos pensar nisso enquanto recebemos o cálice, que é um símbolo do sangue do Senhor Jesus.
Disse o Senhor Jesus: este cálice é o novo pacto que eu faço, cujo preço é o meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem desse cálice, lembrem-se disso. Vamos todos beber do cálice por causa da redenção que temos em Cristo. Porque nós somos remidos pelo sangue do Senhor, nós vamos encerrar a celebração desta ceia cantando exatamente isso: remidos no sangue purificador, no sangue de Jesus.